Eu já fui torturada por uma professora minha. Eu era bem pequena, criança, e foi algo que me deixou tão traumatizada que até hoje eu sou adulta e quando eu paro para lembrar é algo que machuca, porque eu fico pensando assim, eu jamais teria coragem de fazer isso com uma criança. Eu estudava numa escola particular porque a minha mãe trabalhava nessa escola. A minha mãe, ela trabalhava na faxina, né, na organização, e por causa disso, a dona da escola deixava eu estudar lá sem a minha mãe precisar pagar. As crianças que estudavam lá, com certeza, eram filhas de pais que tinham mais condições que a minha mãe. Então, assim, praticamente todos os dias os meus colegas levavam lanche para a escola e eu não levava, porque a minha mãe não tinha condições. E eu via salgadinho, bolo, doce dos meus colegas, eu ficava com vontade, porque, gente, uma criança de 8 anos, ela não tem um discernimento igual a gente de olhar uma coisa de comer e saber assim, não é meu, eu não posso. Então, muitas das vezes, quando a sala ficava vazia, eu ia lá, eu comia um pedaço do bolo, deixava dos meus colegas, eu comia um salgadinho, eu deixava. Então, eu meio que roubava mesmo o lanche dos meus colegas. E várias vezes a diretora me chamava, a diretora conversava com a minha mãe, que era a mesma dona do colégio. A professora sentava comigo e falava assim, olha, não pode pegar o lanche do coleguinha. Se o coleguinha dividir com você, você pega, mas pegar sem permissão é roubo, não pode. Mas, gente, olha, uma criança de 8 anos, eu falo e eu bato na tecla. Ela tem, sei lá, verme, sabe? Se ela vê uma coisa de comer e ela sentir aquela vontade, principalmente se ela não tiver condições, dificilmente ela vai se segurar de não comer. E aí um dia, sem querer, eu acabei comendo o lanche da filha da professora. E eu digo sem querer porque assim, eu nunca tinha mexido no lanche dela, porque filha da professora, né? Eu pensava assim, nossa, não pode, porque a professora vai me deixar de castigo, a professora vai me fazer isso. Só que um dia ela trocou de carteira, porque a gente sempre sentava no mesmo lugar. E eu acho que quando eu vi aquele pudim na carteira dela, né, que até então eu não sabia que ela estava sentando ali, eu nem parei para olhar que a mochila que estava atrás da cadeira era a mochila dela. Eu lembro que era uma vasilhinha de plástico, estava em cima da carteira uma vasilha de plástico transparente, com aquele pedaço de pudim, com aquele tanto de calda, que, gente, a minha boca na hora aguou. E aí, eu sozinha na sala com aquele pudim, eu pensei assim, vou comer só um pedacinho. Só que no que eu comecei a comer, eu comi todo o pudim. E quando eu acabei de comer o pudim, a filha da professora entra na sala. E aí ela olhou para mim e falou assim, o meu lanche. E saiu chorando e gritando a mãe dela, falando que eu tinha comido o lanche dela. Nisso, a mãe dela veio na sala, no caso a minha professora, e quando ela viu, ela me pegou pelo braço, ela começou a me sacudir, a me falar algumas coisas que eu não vou me recordar 100%, né, porque eu era muito pequena, mas ela falava tipo assim, quem te deu permissão de comer o lanche da minha filha? Você roubou, eu vou chamar a polícia, isso é roubo, a sua mãe que vai presa, vou chamar a polícia para sua mãe. E eu não lembro nem o que eu respondia para ela, mas eu sei que eu chorava muito porque eu fiquei muito apavorada. E aí no final, ela me ameaçou. Ela falou assim que se eu contasse para minha mãe ou para qualquer pessoa que ela tinha feito aquilo comigo, ela ia chamar a polícia para minha mãe, a minha mãe ia perder o emprego dela, eu ia perder a escola e a minha mãe ainda ia ser presa no meu lugar. E eu acreditei. Então eu não contei nada pra ninguém. Fiquei com muito medo, bem apavorada. Voltei pra casa, não contei nada. Quando foi no dia seguinte, eu cheguei na escola, os meus colegas já estavam tudo na sala, a professora também, e eu entrei, mal olhei pra minha professora, com muito medo. Só que quando eu sentei, ela me chamou pra fora da sala. Ela pegou uma bolsa que estava em cima da mesa dela e me levou pra fora da sala. E eu já esperava que ela fosse brigar comigo de novo. Só que não, ela começou a me pedir desculpa. Ela falou assim que
foi errado o que ela tinha feito comigo. Ela me pediu perdão, falando assim, eu tava muito nervosa, porque ontem eu tava cheia de problema. Eu sei que você é só uma criança, que a sua mãe não tem condições. E eu fiquei tão feliz, gente, porque, poxa, né, nossa, a minha professora, uma adulta, ela tá assumindo pra mim que ela tá errada, né? E eu, não, tudo bem, professora. E aí, nisso, ela abriu a bolsa dela e ela tirou aquela mesma vasilha que tava o pudim que eu tinha comido no dia anterior, só que dessa vez tinha um pudim ainda maior. Ela me entregou e ela falou assim, eu trouxe pra gente fazer as pazes, pra você ver que eu não tô com raiva de você. E nisso estava com uma colher de plástico, eu me recordo muito bem, porque quando eu vi aquele pedaço de pudim ainda maior pra mim, né, nossa, pra mim todos os problemas estavam resolvidos ali. E aí eu ia entrar pra sala pra deixar pra comer aquele pudim na hora do lanche. Só que ela falou assim pra mim, não come agora. Porque se você deixar pra comer na hora do lanche, você vai ter que dividir com seus colegas. E se você comer agora, você pode comer ele sozinha. Tudo bem. Eu abri a vasilha, gente, dei uma colherada naquele pudim. E quando eu levei na minha boca, gente, eu sufoquei. Sério, eu comecei a tossir e sufocada. A professora colocou tanta pimenta naquele pudim. Tanta pimenta, eu acho que na calda, que a minha boca sapecou toda. E aí eu sufocada, sem conseguir respirar e chorando. E ela ficou apavorada e ela me levou pro bebedouro e ela lavava a minha boca. Para com isso, para com isso. E tentava lavar a minha boca, sabe? E aí quando ela viu que eu tava voltando assim, que eu tava conseguindo respirar, ela começou a rir. E ela falava assim, viu? Isso aí é pra você aprender, nunca mais roubar nada de ninguém. E aí, quando ela terminou de lavar a minha boca ali, que eu já tava um pouco melhor, mas ao redor da minha boca, assim, tava bem vermelha, e eu sei, porque no bebedouro, que tinha lá na escola, tinha espelho, assim, em frente. Aí ela foi na cantina e ela buscou como se fosse um melzinho, alguma coisa assim, passou ao redor da minha boca. E aquilo diminuiu um pouco, sabe? O tanto que tava queimando, não tava ardendo, não, tava queimando. Ela me levou de novo para a sala e ela falou assim para mim, olha, se você contar para qualquer pessoa, eu vou chamar a polícia para sua mãe vai perder o emprego, porque isso que você fez é roubo, mas você é uma criança, você não vai presa e quem vai presa no seu lugar é a sua mãe. Eu chorei, mas eu não contei para ninguém, porque eu acreditei, eu não podia ver uma viatura. Quando eu vi uma viatura, eu achava assim que estava atrás de mim, que ia me prender, que ia prender a minha mãe. E o trauma que eu tomei de professor, gente, eu não consegui olhar na cara de um professor, de uma professora. E não só aquele ano, não, durante vários anos seguidos. Mas eu não contei nada para minha mãe, porque eu realmente acreditei na ameaça que ela me fez. E aí, depois de muitos anos, um dia eu e a minha mãe conversando, a minha mãe falou assim, você lembra quando você estudava na escola particular e tal? Eu caí na besteira de contar pra minha mãe. Isso eu já adulta, já casada. Gente, a minha mãe ficou tão chateada comigo, tão magoada. Minha mãe, minha filha, por que você não me contou? Por quê? E minha mãe chorou, sabe? Nossa, eu me arrependo tanto de ter contado pra minha mãe, porque assim, eu causei uma mágoa nela desnecessária. Eu fico pensando assim, se eu não contei lá atrás, quando ela poderia fazer alguma coisa para me proteger, para que eu fui contar agora só para causar um remorso desnecessário nela? Porque assim, o trauma é meu, mas hoje eu sou mãe e eu consigo entender o porquê que ela ficou tão magoada comigo. Porque, cara, eu fico pensando assim, Deus me livre o meu filho passar pelo que eu passei e ele não me contar nada, e ele me tirar o direito de ir lá, de brigar por ele, de defender, de proteger. Deus me livre. Então, assim, eu me arrependo muito de ter contado para minha mãe. Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Ai, só do respirar vocês estão vendo a revolta, né? Mas uma observação aqui é como as pessoas que passam por um trauma acabam se culpando no final, né? Independente do tipo de trauma, parece que a vítima ela sempre quer se culpar, igual essa mulher se culpando por ela ter contado pra mãe. Tudo bem, eu entendo que, tipo, né, a mãe ficou magoada dela não ter contado quando ela era criança,
Mas eu, sem ser profissional, sem ser psicóloga nem nada, eu penso que ela tinha sim essa necessidade de contar para a mãe, porque quando ela era criança, ela foi impedida de contar para a mãe por causa da ameaça, né? Ela aguentou o trauma sozinha, o medo sozinha, né? O pavor sozinha para proteger a mãe, para a mãe não ir presa. Então, eu acho que por isso que ela tinha essa necessidade de contar para a mãe. Eu acho que ela não deve se sentir culpada. E se isso é um problema para as duas, para ela e para a mãe, que elas procurem uma terapia e tratem disso juntas, né? Para deixar essa história no passado e para não deixar essa professora causar mais transtorno do que ela já causou. Mas é minha humilde opinião. Sempre vou falar isso agora, gente, porque às vezes eu dou uma opinião aqui e as pessoas acabam me julgando. Ai, mas você faz uma coisa e fala outra. Ai, mas você, entendeu? É o que eu sempre falo. Resolver problema na vida do vizinho é fácil, difícil é quando é na vida da gente. Mas como eu conto a história aqui e tô vendo por fora, eu dou minha opinião conforme eu acho vendo por fora. Certinho? É isso. Espero muito que a interpretação tenha ficado boa, né? Porque a história é daquelas de dar vontade de vomitar, que dá revolta mesmo. Curte, comenta, compartilha pra me ajudar. E se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, no Instagram, tá passando aí na sua tela, por lá que eu recebo e eu aguardo a sua história, tá certo? E é isso, beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau, fui!